Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou contar para vocês a impressionante história do coronel John Henry Patterson, um engenheiro enviado para o Quênia, encarregado de construir uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, mas foi surpreendido pelos ataques ferozes de dois leões, que mataram dezenas de operários e chegaram a provocar uma interrupção das obras e uma debandada dos operários. Sem alternativa, Patterson se viu obrigado a empenhar-se pessoalmente na caçada aos felinos, arriscando sua própria vida. Se você gosta de histórias e curiosidades, malandramente deixa um like neste vídeo e se inscreve também no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, se vocês já assistiram o filme A Sombra e a Escuridão, um filme muito bom, cuja capa está aparecendo aqui, saiba que a história contada naquele filme é inspirada em eventos reais. Realmente existiu um John Patterson que foi enviado para a África para construir uma ponte. Realmente existiram dois leões que atacavam os operários. E Patterson realmente teve que caçar os animais para conseguir concluir a obra. Depois que tinha tudo terminado, Patterson retornou para a Europa e vários anos depois escreveu um livro intitulado Os Devoradores de Homens de Tsavo e Outras Aventuras na África Oriental. O livro não conta apenas o caso dos dois leões, apelidados Sombra e Escuridão, mas na verdade é uma coletânea de histórias vividas por John Patterson na África. Mas ao longo dos anos, a história que mais chamou a atenção e despertava a curiosidade das pessoas foi a história da sombra e da escuridão. Neste vídeo eu vou contar a verdadeira sequência de eventos que se desenrolaram naquela ocasião e trarei também alguns detalhes que não constam nem no livro e nem no filme. Vamos começar falando da ferrovia. Pessoal, a Uganda Railroad era uma ferrovia que foi construída em Uganda, um país na África, um país bem pobre no passado, né, e bem pobre também atualmente, e ela estava sendo construída lá pelos ingleses. A sua construção começou no ano de 1896. O seu principal objetivo era ligar o Quênia, que tinha saída para o mar, a Uganda, que ficava mais no interior do continente, e assim facilitar o acesso mais ao interior da África, onde os ingleses acreditavam que poderia ser aberto um novo mercado para compra e venda de qualquer tipo de produto. Então, conclusão, o principal objetivo desta ferrovia era abrir novos mercados no interior da África. Novos mercados para os ingleses, é importante dizer isso. Havia também uma pressa em se construir esta ferrovia, porque havia outras nações concorrentes à Inglaterra, como por exemplo a Alemanha, que estava construindo ferrovias lá. Por isso os ingleses tinham interesse em chegar primeiro, porque quem chegasse primeiro teria vantagem. Era difícil encontrar trabalhadores para essa ferrovia, por isso a maior parte vinha da Índia. Mais de 60% dos operários dessa ferrovia eram indianos, que formaram ali posteriormente uma comunidade indiana que existe até hoje no Quênia e em Uganda. O terreno também era muito inóspito, tinham que se lidar com várias adversidades, doenças, aconteceu muitos acidentes também, e estima-se que cerca de 60% dos operários dessa ferrovia morreram durante as obras. Mas apesar de todas as dificuldades, a ferrovia foi avançando e no ano de 1898 ela chegou a uma região do Quênia chamada Tsavo, que significa na língua nativa local de morte ou local de chacina. Aquele local tinha esse nome porque circulavam histórias de que ali, há muitos anos atrás, haviam acontecido várias disputas, várias batalhas entre tribos indígenas e muitas pessoas morreram naquele local. E também passava um rio por ali, um rio bem grande chamado Tsavo, Rio Tsavo. E tinha-se que construir uma ponte para atravessar este rio, evidentemente. E é aí que entra John Henry Patterson.
um engenheiro inglês de pouco mais de 30 anos na época, que foi contratado especificamente para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Esta era a tarefa dele. Então ele partiu da Inglaterra e chegou no Quênia em março e seguiu imediatamente para Tsavo para iniciar as obras. Ao chegar lá, ele encontrou uma ponte provisória que já estava em operação no local, mas ele tinha que construir uma outra ponte robusta para perdurar durante as décadas seguintes. Então, a sua primeira tarefa foi coletar pedras para construir a ponte. Mas essas pedras não existiam no ponto onde a ponte seria construída, então ele teve que retirar essas pedras do próprio leito do rio, porém num ponto mais acima, alguns quilômetros acima no rio. Então essas pedras tinham que ser retiradas do ponto mais acima do rio e transportadas e armazenadas exatamente ali onde seria construída a ponte. E foi enquanto eles faziam esse serviço que começaram os primeiros ataques de dois leões. Os primeiros ataques não chamaram muito a atenção. Consistiam basicamente em alguns poucos homens que desapareceram, sumiram do acampamento e começaram a circular rumores de que algumas pessoas estavam desaparecendo. Com a persistência desses rumores, Peterson organizou algumas expedições para sair na vegetação ao redor do acampamento para ver se descobria alguma coisa. E a cerca de 800 metros do acampamento, eles encontraram alguns restos mortais de alguns cadáveres humanos e rastros de leões. Então eles deduziram que alguns trabalhadores da obra haviam sido atacados por leões ao se afastarem do acampamento. Até aí, apesar de ser um evento trágico, naquele ambiente extremamente hostil à vida humana, não havia acontecido nada que chamasse muito a atenção ou que fosse motivo de alarde. Mas apesar disso, Peterson, para aumentar a segurança no local, ordenou a construção de cercas, grandes cercas com galhos, feitas de galhos de árvores, com bastante espinhos. E à noite eles acendiam grandes fogueiras, várias delas espalhadas pelo acampamento. Então esse conjunto dessas cercas, algumas atingindo às vezes até 3 metros de altura, mas as fogueiras era a técnica utilizada pelas tribos africanas lá para espantar leões. E foi dessa forma que Peterson inicialmente lidou com esses dois leões. Quero deixar claro aqui, pessoal, que neste momento aquelas pessoas envolvidas nessa história, elas não sabiam ainda que era um leão que estava atacando as pessoas. Eles deduziam, mas não tinham certeza. E também não sabiam até então que eram 2 leões. Nesse momento eles ainda não sabiam que eram 2 leões que estavam atacando as pessoas. Alguns dias depois, houve um novo ataque. Um operário foi morto enquanto transportava água a cerca de 300 metros do acampamento. Isso chamou mais a atenção de John Peterson. Ele começou a ficar preocupado e resolveu aumentar a segurança, ordenando a construção de plataformas ao redor do acampamento, onde ficariam posicionados atiradores de guarda todas as noites. A situação se tornou realmente preocupante quando, alguns dias depois, à noite, um leão adentrou o acampamento. Então, veja o que está acontecendo. Os leões, eles estavam ganhando cada vez mais confiança e ficando cada vez mais audaciosos ao longo do tempo. Eles começaram realizando ataques distantes do acampamento, depois alguns ataques próximos ao acampamento e agora já estavam entrando no acampamento. Nessa ocasião, os 2 adentraram o acampamento e atacaram uma tenda, matando um operário e ferindo um outro levemente. Foi neste momento que John Peterson se deu conta de que eram 2 leões que estavam atacando os operários e chamou muito a atenção o fato desses felinos mostrarem uma certa coordenação nos ataques. Depois desse ataque, o pânico se instalou no acampamento, o trabalho ficou muito difícil e o rapaz que havia sido ferido pelo outro leão ficou uns dias no hospital para se curar dos ferimentos, mas não ficou muito tempo lá, porque algumas noites depois um dos leões retornou ao acampamento e atacou o hospital,
atacando e matando exatamente aquele mesmo operário que ele tinha ferido algumas noites atrás. Isso dificultou muito a situação para John Patterson, porque aumentou o pânico no acampamento e começou-se a criar uma aura sobrenatural sobre aqueles animais, porque aquelas pessoas que trabalhavam ali naquela obra eram naturalmente muito supersticiosas, né? E começaram a circular histórias de que aquele leão teria retornado, ele marcou a vítima dele, não conseguiu matar na primeira noite e retornou para terminar o serviço. E daí derivaram uma série de lendas, sendo a mais famosa delas de que aqueles dois leões, eles eram animados pelos espíritos de dois curandeiros africanos locais que eram contrários à presença de europeus na África, que eram contrários à construção da ferrovia e por isso estavam atacando os operários. Mas a despeito de todas essas crendices, John Patterson não compartilhava delas e resolveu lidar com a situação de forma mais ortodoxa. A próxima medida dele foi mudar o hospital de lugar, porque o cheiro de sangue que exalava do hospital chamava muito a atenção dos leões. John Patterson percebeu isso, então ele mudou a posição do hospital para um ponto mais seguro, mais dentro do acampamento. O acampamento era bem grande e ele ficava o hospital no início ficava num ponto mais periférico do acampamento. Aí ele mudou para um ponto mais central, onde ele achava que teria mais segurança, mas não adiantou. Algumas noites depois, os leões atacaram de novo o hospital e mataram um enfermeiro. Depois disso, Patterson ordenou de novo a mudança do hospital para ficar bem no meio do acampamento e ordenou a construção de cercas de espinhos só em torno daquele hospital. No final do mês de abril, Patterson resolveu construir uma armadilha onde ele ficaria de vigília pessoalmente para matar aquele leão. Ele pegou um vagão de trem, ficou no alto dele e junto com ele ficou um dos médicos também do hospital. Ele mandou construir uma cerca de espinhos chamada boma ao redor de 3 metros de altura. Ele ordenou a construção dessa cerca ao redor do vagão e deixou só uma pequena passagem para o leão entrar. E ali, bem na entrada, ele mandou matar alguns animais para que o cheiro de sangue atraísse os leões. Nessa entrada também ele colocou um mecanismo para ela se fechar quando o leão entrasse, e aí a ideia era que ele e o médico matassem os leões, ou o leão que chegasse ali, a tiros, já que ele ficaria preso dentro daquela cerca. Depois de algumas noites, a armadilha funcionou. O leão entrou, mas o médico foi muito afoito e atirou, fechando a plataforma, a entrada da boma, prendendo o leão ali antes da hora. E isso alarmou o leão. Ele ficou muito agitado, eles começaram a atirar no leão. Só quero lembrar também que essa história aconteceu no final do século XIX. Então as armas daquela época não eram tão potentes quanto as de hoje. Inclusive até a cadência de tiro não era tão grande, eram armas de repetição, né? Aquelas armas que você dispara um tiro e aí você tem que mexer lá no ferrolho para colocar a outra no lugar. Então até você conseguir, após disparar um tiro, até você disparar o próximo demorava. Não era tão fácil quanto seria com armas modernas. Mas ainda assim eles dispararam vários tiros contra o leão, mas apenas um acertou em um dos dentes dele. E aí o leão, depois disso, ele conseguiu fugir, pulando por cima da cerca de 3 metros de altura e desapareceu na mata no meio da escuridão. Essa situação, além de ser bastante constrangedora para John Patterson, só serviu também para aumentar aquela aura sobrenatural que os operários tinham criado em volta dos leões e não trouxe, infelizmente, nenhum resultado positivo para as obras. Então, após essa primeira falha de John Patterson na caçada aos animais, ele perdeu muito da sua credibilidade com os operários e se instalou um verdadeiro caos no acampamento, com muitos operários desertando, paralisando parcialmente as obras, e muitos operários, ao desertar, roubavam suprimentos e equipamentos. Então imagine quanto estava difícil o trabalho naquela ferrovia naquele momento. Além disso, um grupo de operários começou a acreditar que John Patterson era o culpado pelos ataques.
porque eles começaram assim que John Patterson chegou ao local. Então eles acreditavam que os europeus estavam atraindo aquelas desgraças para o Quênia, e por isso decidiram armar uma emboscada para assassinar John Patterson. Para a sorte dele, um homem de confiança ficou sabendo dos planos para matá-lo e avisou a ele a tempo. Ele passou a andar armado e com uma escolta, mas mesmo assim os assassinos foram audaciosos e atacaram ele enquanto ele trafegava de carro numa estrada, mas John Patterson reagiu e conseguiu matar um deles e fez outro de prisioneiro. Essa situação assustou muito ele, porque ele escapou da morte ali por muito pouco, mas apesar disso, o clima no local começou a melhorar, porque os animais sumiram. Eles passaram alguns meses sem realizar novos ataques após a primeira armadilha que falhou de John Patterson. Eles então contrataram mais trabalhadores, mais operários, e o trabalho voltou a avançar na ferrovia. Mas essa foi apenas a calmaria antes da tempestade, porque alguns meses depois os leões retornaram com ataques ainda mais violentos. Como os ataques haviam parado, foi suspenso o toque de recolher no acampamento. E aí, no fim de setembro, um homem havia sido atacado nos arredores do acampamento. John Patterson ficou muito alarmado com isso e passou a ser mais proativo. Em vez de esperar os leões aparecerem para tentar abatê-los, ele organizou patrulhas que passariam a circular os arredores do acampamento, caçando os animais e assim aumentando as chances de abatê-los. Até que em uma noite aconteceu uma coisa muito grave. Nessa ocasião tinha apenas uma patrulha funcionando e ela saiu para fazer uma busca à noite. Enquanto a patrulha estava na mata caçando os leões, eles atacaram o acampamento. E foi um dos ataques mais violentos que aconteceram, se não foi o mais violento deles. Porque foram os dois leões simultaneamente, arrasando várias tendas, atacando vários operários com uma fúria muito grande. Inclusive, Patterson escreveu no seu livro que vários operários subiram numa árvore para tentar fugir dos leões, e o leão subiu na árvore em cima deles, e a árvore não aguentou o peso e quebrou e caiu todo mundo no chão, e os dois leões simultaneamente pularam em cima desses operários e foi uma carnificina geral. No final, os leões fugiram, deixando 8 mortos para trás. Quando a patrulha chegou lá, junto com John Patterson estava integrando a patrulha nessa noite, ele não estava no acampamento, e quando chegou lá tinha um caos geral no acampamento, uma baderna completa, os operários em pânico. Na manhã seguinte, muitos foram embora, desertaram imediatamente, e inclusive vários caçadores ficaram assustados com esse ataque, porque os caçadores também acreditavam nas lendas de que aqueles leões eram espíritos de curandeiros que estavam lutando contra a ferrovia. Então eles ficaram muito assustados e a maioria dos caçadores foram embora também. Poucos caçadores permaneceram em Tizavo nessa ocasião, e Patterson manteve a sua estratégia de sair em busca dos animais com patrulhas. Agora com patrulhas reduzidas, já que muitos dos caçadores haviam ido embora, mas ele não mudou sua estratégia. Até que aconteceu um fato que deixou John Patterson muito impressionado. Num determinado dia, eles estavam na mata, uma patrulha composta por vários homens, procurando os leões, e eles notaram em determinado momento que alguém tinha sumido. Um dos homens desapareceu. Aí procuraram, voltaram, foram para um lado, para o outro, se dividiram e não encontraram o cara. Aí desistiram e resolveram retornar para o acampamento. No meio do caminho, o que eles acharam? O corpo desse cara. Estava na beira da estrada, todo esquartejado lá. Os leões tinham atacado ele, tinham matado ele, e eles sabiam que eles iam passar por aquela estrada e deixaram o corpo lá justamente para ele ser encontrado. John Patterson, inclusive, escreve no seu livro que o homem nem foi comido. Eles simplesmente mataram ele e abandonaram o corpo onde eles sabiam que ele seria encontrado. Isso deixou ele realmente muito assustado, porque leões não se comportam dessa maneira. Foi o que ele escreveu no seu livro. Depois disso, aconteceu outro evento muito preocupante para John Patterson. As obras foram completamente paralisadas.
No dia 1º de dezembro, as obras foram paralisadas totalmente. Os operários, cansados daquela situação e muito assustados, pararam uma composição que era utilizada na construção, era utilizada na obra. Durante uma das viagens dela, os operários se deitaram no trilho, obrigando o maquinista a parar, e invadiram os trens. Subiram nos vagões, no teto, dentro do trem, em cima da locomotiva, onde coubesse gente, eles subiam, porque eram milhares de homens e queriam sair todos dali ao mesmo tempo. E o maquinista não teve alternativa a não ser levar aqueles homens embora. Então foi todo mundo embora de uma vez e o acampamento ficou deserto. No dia 3 de dezembro, um supervisor da companhia, ciente da situação preocupante que acontecia ali, resolveu visitar as obras. E ele levou consigo cerca de 20 homens armados para ajudar John Peterson na caçada aos leões. E aí, com esse reforço na segurança, John Peterson ficou animado e resolveu tentar uma nova armadilha com um vagão de trem. Essa segunda armadilha, utilizando um vagão, era mais engenhosa do que a primeira. Peterson pensou no seguinte: ele pegou um vagão, cercou ele com uma bomba, né, uma cerca de galhos de árvores com espinhos, e deixou só uma entrada. E dentro desse vagão de trem, ele mandou soldar trilhos de trem bem no meio do vagão e colocou um mecanismo na entrada desse vagão que poderia ser fechado. A ideia era: o leão seria atraído para entrar naquele vagão pelo cheiro de sangue. Quando ele entrasse ali, os homens fechariam o mecanismo, prendendo o leão dentro do vagão. Aí esse leão não conseguiria sair do vagão. Outros caçadores, os caçadores estariam dentro do vagão também, mas eles não seriam atacados pelo leão, porque entre eles, bem no meio do vagão, havia trilhos de trem soldados. Então os caçadores seriam protegidos pelos trilhos de trem soldados dentro do vagão, e o leão estaria preso. E dessa forma seria muito fácil para os caçadores alvejarem o leão. E depois de alguns dias de vigília, realmente aconteceu. Toda noite eles matavam um animal e despejavam sangue na entrada do vagão. E uma noite um leão entrou no vagão. Um dos caçadores então fechou a porta do vagão e o leão ficou preso ali. Mas o leão ficou furioso quando ele se viu preso ali. Ele começava a se debater dentro do vagão em todas as direções e investia furiosamente contra os caçadores, atacando, se debatendo nos trilhos de trem. E os caçadores ficaram em pânico. Embora tivessem disparado vários tiros contra o leão, não conseguiram atingir nenhum. Até que um tiro acertou o mecanismo que fechava a porta e a porta desabou, se abriu e o leão saiu e foi embora, fugiu. Depois disso, John Peterson ficou furioso quando descobriu o que tinha acontecido. E o supervisor se lamentou pelo que havia acontecido e foi embora carregando consigo os caçadores que ele tinha levado, sem conseguir oferecer nenhuma solução para o problema. Depois disso, John Peterson resolveu optar por armadilhas mais simples, que deram resultado, levando à morte do primeiro leão. John Peterson, se vendo sozinho praticamente no acampamento, ele resolveu construir uma plataforma onde ele ficaria todas as noites, colocaria algumas fogueiras por perto para iluminar, e ele ficaria ali armado e com um assistente para ajudá-lo a recarregar as armas, e esperaria o leão aparecer e atiraria nele. Ele achou que essa estratégia, embora fosse mais simples, seria mais eficiente, porque as outras, embora fossem mais engenhosas, não deram qualquer resultado. Então todas as noites ele ficava de vigília em cima de uma plataforma, mandava matar um animal, espalhava o sangue ao redor da plataforma, e depois de 3 noites um dos leões apareceu. Esse leão apareceu, saiu do mato em direção à plataforma, e John Peterson imediatamente fez mira e atirou no leão. Foi um tiro certeiro que pegou no ombro dele. Imediatamente a fera soltou um rugido e entrou na mata. John Peterson, sem perder tempo, disparou mais 5 tiros na direção da mata, tirou a esmo na verdade, né, mas bem na direção que o leão tinha entrado na mata, numa tentativa desesperada de conseguir acertar mais algum tiro. John Peterson, que não era bobo,
embora estivesse muito feliz por ter conseguido acertar pelo menos um tiro no leão, passou o resto da noite lá em cima na plataforma esperando amanhecer para poder descer. E aí quando amanheceu ele desceu da plataforma e entrou na mata também na direção em que o leão tinha fugido, e poucos metros depois ele encontrou o cadáver do primeiro leão. Esse leão tinha sido alvejado 2 vezes, um por um tiro bem no coração, tiro certeiro, provavelmente o primeiro que John Patterson disparou, e mais o segundo na pata traseira esquerda. Esse leão era um macho sem juba, esses leões eram sem jubas, tá? Mais à frente eu vou explicar o porquê disso. Não são como os leões do filme que tinham jubas, né? Eram leões sem jubas, parecem leoas na verdade, mas não são, são leões, são machos. Ele media 2,84 m e foram necessários 8 homens para conseguir transportá-lo para o acampamento. John Patterson ficou muito feliz com isso, mas ainda assim continuava faltando o leão. A notícia de que John Patterson, após tantas dificuldades, havia conseguido abater um dos leões se espalhou rapidamente. E aquele mesmo supervisor que havia visitado a obra anteriormente, levado com ele 20 caçadores, resolveu retornar lá. Mas no meio do caminho, quando ele estava quase chegando a Tizavo, a comitiva foi atacada pelo outro leão remanescente. Nessa ocasião eles conseguiram espantar o leão a tiros, ninguém morreu, ninguém se feriu, mas o supervisor ficou muito assustado, até desistiu de visitar a obra, retornou, levou todo mundo com ele, a comitiva foi embora com ele, e isso foi um lembrete para John Patterson, de que embora ele tivesse conseguido matar um leão, o outro continuava solta e permanecia feroz. Então John Patterson decidiu que o segundo leão também deveria ser morto, porque ele não iria cessar os ataques com a morte do primeiro, ele iria permanecer atacando os operários sozinho. Então ele decidiu retomar a estratégia da plataforma, já que ela havia dado resultado com o primeiro leão. O primeiro leão ele tinha matado na noite do dia 9 de dezembro. Usando a estratégia da plataforma de tiro, John Patterson avistou o segundo leão na noite de 27 de dezembro. Ele não estava sozinho, tá? Ele estava acompanhado de alguns caçadores e alguns assistentes também para ajudar no remuniciamento das armas. Era uma equipe bem reduzida, mas era o que ele podia contar naquela ocasião. E aí nessa noite, 27 de dezembro, o segundo leão apareceu de novo e John Patterson disparou 4 tiros nele. Tá? John Patterson e os homens também, todos atiraram. No total, 4 tiros atingiram o leão e ele adentrou a mata, fugindo. Nessa ocasião, diferente do que aconteceu com o leão anterior, John Patterson não quis esperar pelo amanhecer. Imediatamente ele desceu da plataforma, ordenou que os outros descessem também e iniciaram uma perseguição na noite mesmo, dentro da mata atrás do leão. No total entraram 4 pessoas na mata atrás do leão, tá? O próprio John Patterson e mais 3 rastreadores. Esse leão ficou bem ferido, tá? E portanto ele deixou grandes rastros de sangue no chão por onde ele passava, de forma que era bem fácil rastreá-lo. E então, seguindo esses rastros de sangue, eles chegaram até o leão, que ao avistá-los rugiu ferozmente e John Patterson realizou um novo disparo. No livro ele conta um fato engraçado, que após esse disparo as balas naquela arma tinham acabado. E aí ele estendeu o braço para trás para pegar outra arma com o assistente, que ele esperava que já tivesse com uma arma carregada, só esperando ele estender o braço para pegar a arma e disparar de novo no leão. E no momento que ele estendeu o braço, o leão levantou e começou a andar na direção dele. E ele não conseguia achar a arma. Aí ele virou para trás para ver onde é que estava o assistente, e ele descobriu que tinha todo mundo fugido, tinha todo mundo subido nas árvores. Aí ele se assustou também, estava sozinho, sem munição, sem arma, sem nada, e correu para cima de uma árvore também. E o leão continuou atrás dele, tentou subir a árvore atrás dele, e lá John Patterson pegou uma outra arma e disparou mais um tiro no leão. E John Patterson, imprudentemente, acreditando que o leão já estava morto, desceu da árvore imediatamente. O leão caiu no chão e desceu da árvore. E o leão demonstrou que estava vivo ainda, tentou se levantar,
E aí eles dispararam mais 2 tiros no leão, que após isso não conseguiu mais se levantar, ficou deitado no chão, mas ainda assim vivo, e permaneceu mordendo um pedaço de madeira com muita fúria, até que ele sangrou até morrer. John Patterson, depois disso, teve um trabalho para conter aqueles caçadores, porque eles queriam destroçar o leão, matar, esquartejá-lo, arrancar o coração dele, porque eles tinham vários motivos, né? Tinha uma raiva muito grande do leão, também acreditavam nas supostas causas sobrenaturais daqueles ataques, mas John Patterson sabia que aqueles leões poderiam valer dinheiro, então ele teve que conter ali os trabalhadores para que eles não destruíssem o cadáver do leão. Esse leão também era um macho, também sem juba, e media 2,89 m, desde o focinho até a ponta da cauda. Depois disso, essa notícia também se espalhou rapidamente e eles não tiveram mais incidentes desse tipo na ferrovia. Eles conseguiram contratar novos operários, muitos retornaram e as obras retomaram celeremente. John Patterson conseguiu construir a sua ponte ferroviária sobre o rio Tizavo, que existe até hoje e é usada, funciona, continua operando até o momento. E as obras foram concluídas em janeiro de 1898. Após construir a ponte, John Patterson retornou para a Inglaterra, viveu lá durante mais alguns anos. E em 1906 ele retornou para a África para trabalhar como guia de safari. Foi nessa época que ele escreveu seu livro, Os Devoradores de Homens de Tizavo e Outras Histórias na África Oriental. O livro foi um sucesso de vendas, teve várias edições posteriores e foi bastante lucrativo para Patterson. Alguns anos depois de tudo ter acontecido, encontraram uma cova, uma caverna na verdade, próxima ao local onde ficava o acampamento, onde ocorreram os ataques. E nessa caverna tinha várias ossadas humanas, muitas delas misturadas, tá? Não era de um corpo só não, eram vários, muitas ossadas. E muitos acreditam que essa cova era usada como abrigo pelos leões e eles arrastavam suas vítimas para lá. E por isso se acumularam vários ossos ali. Mas essa versão não é confirmada porque existem pesquisadores que divergem dela. Eles acreditam que essa caverna foi usada há muitos anos atrás por uma tribo que realizava sacrifícios humanos. Então não se tem certeza se todos aqueles cadáveres que estão lá realmente foram vítimas dos leões. Em 1924, Patterson vendeu por $5.000, que era bastante dinheiro na época, o crânio e as peles dos leões para o Museu de História Natural de Chicago. Esses leões se encontram em exposição até hoje lá em Chicago. E John Patterson veio a falecer com mais de 80 anos em 1947 nos Estados Unidos. Segundo John Patterson, em seu livro, ele contabiliza 135 mortes provocadas pelos leões. A companhia que construiu a ferrovia diverge desse número e afirma que foram, na verdade, 28 mortes. Então é uma discrepância muito grande, né? Um estudo realizado alguns anos atrás, pesquisadores, com base em DNA que eles coletaram lá das peles dos leões e tal, eles estimaram o número de mortes em cerca de 35. Hoje, muitos pesquisadores acreditam que o número que John Patterson apontou de 135 realmente estava superestimado, porque eles acham que realmente é um número muito grande para apenas 2 leões conseguirem matar tantas pessoas no espaço tão pequeno de tempo. Mas o fato é que não se sabe, né, exatamente quantas pessoas foram mortas por eles. O que é fato concreto é que eles provavelmente mataram mais seres humanos do que qualquer outro leão na história. E hoje também tem várias teorias que tentam explicar por que tudo isso aconteceu. Porque leões, eles não costumam atacar seres humanos, né? Podem ter alguns casos, mas são bem específicos. Às vezes tem a ver com proteção, né? O leão se sente ameaçado, mas de qualquer forma, o que mais chama a atenção nessa história é que esses leões viam seres humanos
como alimento, né? E um leão, quando ataca alguém, normalmente é por outros motivos, não é para se alimentar. Ele pode estar se sentindo ameaçado, ele pode estar, aquela pessoa pode estar no meio da mata e confunde ela com um animal, né? Mas um leão ele não tem um instinto, né, quando ele sente fome, de sair para caçar um ser humano. Ele sai para caçar uma zebra, um veado, um gnu, não sai para caçar um ser humano. Mas esses leões faziam isso. Então tem várias explicações para tentar explicar, e também a agressividade deles. A fúria com que eles atacavam os operários também é além do normal. Uma teoria diz que esses leões eles tinham um problema de testosterona. Tá? Eles tinham excesso, uma produção excessiva de testosterona no organismo, e isso gerava uma fome muito grande neles, também uma agressividade muito grande, e gerou inclusive a calvície. Então essa teoria explica essas três questões. Outra explicação é de que esses leões eles não conseguiam, pelo menos um deles, não conseguia mais caçar animais normalmente. Por quê? Ele tinha um problema de dentição, causada possivelmente por uma zebra, né? Durante um ataque, uma zebra pode ter acertado um coice na boca dele e gerou uma fratura. E ele passou a ter dificuldade para caçar outros animais. E aí ele encontrou no ser humano uma alternativa, porque ele era uma presa mais fácil. Outro fato que corrobora essa teoria é de que na época alastrou-se uma praga no gado ali na região, dizimando muitos animais. Então houve uma escassez de alimentos para os leões. E aí eles encontraram uma alternativa nos seres humanos naquele acampamento. E outra teoria que tenta explicar o gosto desses animais pela carne humana é de que aquela região era uma rota de escravos. E muitos escravos morriam no meio do caminho. E aí eles eram enterrados em covas rasas. E aí o cheiro da carne em decomposição atraía os leões, e os leões tinham facilidade para chegar até aqueles cadáveres porque eles estavam enterrados em covas rasas. Então os leões facilmente escavavam eles e assim experimentaram a carne humana pela primeira vez, tomando gosto por ela. E aí eles passaram a ver no ser humano um alimento potencial. E aí isso iniciou essa trajetória de ataques. Então, pessoal, essa foi a história do coronel John Patterson e dos leões devoradores de homens de Tizavo. Uma história que chama a atenção não apenas pela brutalidade dos animais, mas também pela coragem do coronel Patterson, que enfrentou e conseguiu vencer as bestas. Agora, aproveitando, eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse no lugar de John Patterson, você acha que teria a mesma coragem que ele teve para enfrentar os animais? Deixa sua resposta aí nos comentários. E aproveite também para curtir o vídeo, se inscrever no canal. Sai vídeo novo aqui toda segunda e sexta-feira, sempre às 18 horas. Compartilhe também o vídeo nas redes sociais. Indique o canal para aquele seu amigo que gosta de histórias, gosta de curiosidades. Acesse também as redes sociais do canal. A gente tem Facebook, tem Twitter, tem Google+. Os links estão todos na capa do canal, lá em cima, só você subir que está lá. Nessas redes sociais eu adianto os temas, eu converso também com os seguidores. Então acessa lá, vale a pena. Se você quiser sugerir algum tema também, pode deixar nas minhas redes sociais ou aqui nos comentários também, se você preferir. Eu espero que você tenha gostado dessa história. E aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!